Olá, o Ser Empreendedor que tem contado nesse novo formato muitas histórias de profissionais e empresários que se reinventaram na pandemia. A gente vai contar agora uma história muito especial de alguém que se reinventou há muito tempo, longe de toda essa confusão e superou muitos desafios, muitas questões pessoais e hoje é um empresário de sucesso. A gente vai conversar com o Arthur Miniti. Arthur, seja bem-vindo ao Ser Empreendedor. Eu queria um pouquinho, antes de você falar do seu negócio, falar um pouquinho da sua história pessoal. O que aconteceu? A gente recebeu aqui um material falando, né, da questão da sua saúde, da sua visão. E depois que você me fale como que isso se tornou, então, na verdade, um impulsionador na sua vida profissional. Queria agradecer a oportunidade aqui de estar falando com vocês. Muito obrigado. Quando eu tinha 30 anos, mais ou menos, em 2001, eu tive que fazer uma cirurgia no olho, e essa cirurgia não foi bem sucedida, e dali para frente a minha visão começou a piorar mês a mês. Então, tudo aquilo que eu tinha feito de universidade, de TI, nos estudos, tudo aqui chegou uma hora que eu tive que repensar e reaprender tudo de novo, porque eu já não estava enxergando o que eu enxergava antes e não conseguia mais utilizar computador, não conseguia trabalhar mais como trabalhava antes. Foi aí que eu comecei a procurar soluções, né, de tecnologias para poder me auxiliar na minha vida, no meu dia a dia, e poder voltar para o mercado, voltar a fazer alguma coisa, né? Eu tentei procurar alternativas. Foi quando eu descobri uma ferramenta que é um leitor de tela, que a gente utiliza no computador, que ele vai lendo a tela do computador, para quem não enxerga ou para quem tem baixa visão. E naquele momento eu comecei a ver que já tinha uma luz no fim do túnel, né? Eu conseguia voltar a mexer no meu computador, a mandar meus e-mails, a navegar numa internet, e eu fui me aprimorando nessa ferramenta. Fui buscando informações, fui entrando em fóruns de discussões para poder aprender a utilizar cada vez melhor essa ferramenta, e você acaba conhecendo as pessoas, né? Que também tem problema de visão. E nisso as pessoas começavam a perguntar como é que você usa o computador, como é que você foi atrás de ferramentas, como que você foi se reinventando, né? E foi aí que eu comecei a dar cursos, treinamento, capacitações da ferramenta que eu estava utilizando. E disso surgiu uma ideia de começar a comercializar alguns produtos, né, voltado para a deficiência visual. Foi quando surgiu a Tecnovisão. Mais ou menos por volta de 2010, foi quando eu lancei a Tecnovisão no mercado e comecei a trazer para o Brasil tecnologias que não existiam aqui no Brasil, ou se existiam eram extremamente caras ainda, porque não tinha concorrência, ninguém se preocupava em ajudar o próximo, né? Só queria a parte comercial. E eu comecei a trazer essas tecnologias e fui me reinventando, fui crescendo, fui fazendo consultoria, fui apresentando soluções nas empresas para quem quisesse contratar algum deficiente visual, as universidades apresentando soluções para as universidades poderem receber alunos com algum tipo de deficiência visual, e assim foi crescendo a Tecnovisão. Certo. Naquele momento, lá em 2010, quando você decidiu abrir o seu próprio negócio, você embarcou no empreendedorismo de forma solitária? Você teve algum amigo, um parente? Como foi essa história? Na verdade, era sozinho. Tive apoio da minha família, né? E eu comecei sozinho, cultivando os produtos e os clientes. Foi como se fosse um empreendedor individual naquele primeiro momento. Foi na raça ali, foi bem ali, né? E aí, em 2017, vem a sua segunda empresa, me conta. Tecnovisão estava crescendo bastante, a gente já estava fazendo eventos fora do Brasil, visitando muitas feiras, e nós estávamos sentindo falta, dentro do Brasil, de um e-commerce. E então a gente fez uma pesquisa na época do que o pessoal estava procurando, de produtos na linha que eu trabalhava já na Tecnovisão, né? Foi quando a gente lançou o e-commerce chamado Mundo da Lupa. É um ambiente onde você encontra tudo de lupa, não só para quem é baixa visão,
mas para quem trabalha com lupa, como esteticista, médico, geólogo, mecânico, eletricista, quem precisa de lupa, nós temos lá mais de 200 modelos de lupas de mão, lupa eletrônica, lupa pedra, lupa cartográfica, tem diversos modelos nacionais e importados, nós concentramos num lugar só. Na época, quando eu criei, foi assim, todo mundo falou, mas você vai fazer uma coisa muito específica, mais um mercado específico, e eu acreditava, entendeu? Eu falei, vai dar certo, queria montar o site, o pessoal, eu procurava alguns amigos conhecidos que poderiam me auxiliar ali na montagem, no desenvolvimento do site. Não, mas Arthur, mas é uma ideia muito específica, eu acho que não vai dar certo. Eu falei, mas eu vou acreditar e vou fazer. Bom, lançamos o site em 2 meses, nós estamos tendo acessos diários assim, muito bons, resultados positivos, e foi um retorno muito legal, assim, bem legal mesmo. E foi assim, rompeu todas as expectativas nossas. Quando você fala em que as pessoas falavam, olha, é muito específico, você chegou a fazer algum tipo de pesquisa de mercado para ver se esse seu produto tinha essa demanda? Como foi isso? Eu usei a Tecnovisão, né, que é bem conhecida e que tem uma estrutura bem grande, assim, de uma equipe de colaboradores por trás. A gente fez uma pesquisa na época. O problema é que a Tecnovisão tem um público muito específico, né, voltado somente para deficiência. E a gente ouviu primeiro esse público deficiente, baixa visão, se eles achariam interessante um e-commerce desse tipo. No Brasil não tinha, lá fora tem, a gente tem vários lugares que existem, vários países que tem, mas quando você vai trazer para o Brasil já acaba ficando caro, né? Então, nós fizemos essa primeira pesquisa e eu via também que não tinha a gente encontrava, tipo, Mercado Livre, alguma coisa aqui, outra ali, para um engenheiro, para um esteticista, mas nada muito específico, nada muito dedicado. E eu falei, eu vou arriscar. E nós arriscamos. E deu certo. Falando em arriscar, você arriscou mais uma vez e dessa vez na terceira empresa a ideia aí de viagem e lazer, principalmente para as pessoas que possam aí curtir destinos acessíveis. Como foi isso? Eu viajo, né? Agora na pandemia não, mas eu viajo muito pela Tecnovisão, para feiras internacionais, feiras aqui no Brasil, congressos, capacitações, cursos. Então, toda vez que eu ia nesses eventos, as pessoas, principalmente quem enxergava, falavam assim, Arthur, mas como é que você viu o teu hotel? Como que você viu a tua passagem? Qual o cuidado que você teve para ver o hotel, se ia ter um atendimento bom para você? Como que você escolhia os restaurantes quando você fazia uma viagem? E eu percebi que se as pessoas perguntavam para mim isso, é porque realmente tinha mais uma falha dentro do mercado, né? E eu falei, vou arriscar mais uma vez. E eu conversei em casa, falei, eu vou lançar uma agência de viagens voltada para acessibilidade, voltada para o público que precisa de uma atenção diferenciada, que é um cadeirante, uma pessoa que tem um filho autista, que também quer passear, né? Também quer viajar. E aí, final de 2018, mais ou menos, eu concretizei essa ideia e lancei a agência de viagens. E nessa pandemia, é difícil a gente não falar da pandemia ainda, né? Como que ficou cada uma dessas suas empresas nesse período de pandemia? A Tecnovisão, nós paramos dia 15 de março, estamos retornando agora, começamos a retornar agora em agosto, mais ou menos, nós começamos a retornar presencialmente, era só à distância, porque o nosso público da Tecnovisão são pessoas que não enxergam. Quem não enxerga, ele tem muito contato físico, né? Ele coloca a mão na mesa, coloca a mão no equipamento, precisa de ajuda, toca na gente, assim, né? A gente toca nas pessoas. Então, a gente evitou para não ter problemas com os nossos colaboradores e para os clientes também, a gente deu uma pausa nesse ponto. Então, na Tecnovisão, a gente se reinventou, lançando o nosso projeto, que é o Conectando Você ao Mundo, que já é o nosso slogan, né? Então, nós começamos a fazer colher vários depoimentos, falando da experiência de vida que as pessoas tinham com a tecnologia, então mostrando que sim,
Com esse projeto, a pessoa pode ser um empresário de sucesso, um engenheiro, um advogado, juiz, procurador, pode ser âncora de jornal, como a gente fez aí se não, acho que vocês devem ouvir, já tem a TV, a Rádio Câmara lá de Brasília, tem um deficiente visual que trabalha lá, ele também fez um depoimento para a gente. O Mundo da Lupa, por sua vez, ele anda sozinho, então não tem um contato físico, então quem comprava, automaticamente a gente já ia liberando as mercadorias, era só a parte de logística. E o Viagem Acessível, a gente, nesse período de março a junho, nós evitamos fazer vendas de qualquer tipo de pacote, de viagens, porque a gente não tinha ainda uma luz no fim do túnel de como que seria o futuro ainda na parte de turismo. A viagem que já estava marcada, elas foram desmarcadas, ou como que foi essa questão da logística do ponto de vista do negócio? Nós conseguimos que fossem todas remarcadas, porque a gente trabalhou forte, aí não é só o Viagem Acessível, mas todas as agências no geral, convencendo os passageiros e os nossos clientes que não era momento de cancelar a passagem, cancelar a viagem, porque isso traria mais prejuízo para todos, né? Não só para a agência, mas para o hotel, para a companhia aérea. Então, que prorrogasse esse sonho, né? Adiasse, que não cancelasse. E a gente conseguiu isso. Jogamos tudo para o ano que vem. Vamos ver como que vai caminhar o ano que vem. Esperamos que seja bem, né? Com essa esperança, eu queria que você falasse agora da expectativa e dos próximos passos, principalmente no que diz respeito a e-commerce, que por exemplo, quem não fazia teve que aprender a fazer, quem já fazia teve que aprimorar a sua logística, a viagem, que é o setor de turismo, que ainda está engatinhando aí com essa pequena volta, com essa flexibilização. A gente tem um mercado interno, algumas cidades turísticas que voltam a receber aí visitantes. Como que você pensa em cada um desses negócios nessa volta, nessa retomada? Mais uma superação. Vai ser uma superação para todos nós, né? No caso do Mundo da Lupa, assim, a pandemia, por um lado, foi bom, porque nós começamos a ter muito acesso no site, nós fomos muito procurados, então, por um lado, foi bom, acabou fazendo mais um boom assim, para a gente. E na parte do turismo, vai ser uma nova situação, né? Todos nós vamos ter que, acredito eu, que enquanto não existir uma vacina, vamos ter que ter o cuidado de usar máscara, álcool gel, essa nova realidade, evitar multidões, isso não vai ter jeito. Vamos poder viajar? Acredito que sim, mas vamos ter que sempre estar tomando cuidado, atenção redobrada. Pelo menos lá fora, o Brasil, eu não vejo tanto ainda, mas lá fora o pessoal está tomando muito cuidado de evitar multidões, usar máscaras, né? Eu acho que aqui a gente tem que ter essa consciência também para poder ajudar todos nós, né? Você partiu da sua experiência pessoal para ter sucesso na vida profissional. No entanto, o que a gente observa é que grande parte das pessoas com deficiência ainda tem muitas dificuldades de ter acesso a coisas simples do cotidiano. Como que você acha que o mundo, de forma geral, pode também olhar para essas pessoas como consumidoras, como que tem direito a ter acesso a tantas outras coisas, por exemplo, no seu caso, que pensou, olha, para preparar uma viagem para uma pessoa especial, para uma pessoa que precisa, de repente, de uma atenção ou de um lugar diferenciado, eu preciso atender de forma diferente. Como sensibilizar o mundo empresarial também para esse nicho de mercado? Eu acho que a gente tem que ir falando e conversando com as pessoas. Só conversando, mostrando, política também precisa ajudar, política pública, né? Mostrando que não é para um deficiente físico, um visual, um autista, que ele tem que ficar em casa. Não, ele tem que sair, ele tem o direito de passear, ele tem o direito de tentar um trabalho, ele tem o direito de ter a vida dele. Não é porque ele não enxerga que ele não pode trabalhar, não pode passear, não pode ter lazer. Eu acho que a gente tem que conscientizar o pessoal, mostrando que a gente pode viajar, sempre conversando, mostrando,
e as políticas públicas que também tem que ter ajuda, né? Que se tiver uma política pública forte, a gente também acaba sendo incluído, né, na sociedade. Hoje você trabalha com uma equipe de quantas pessoas? Na Tecnovisão, nós temos na faixa de uns 8 a 10 colaboradores. O e-commerce, nós temos na faixa de uns 5 colaboradores. E na agência, nós temos na faixa de 6 colaboradores. Que lição tudo isso ficou para você, Arthur? Olha, foi assim, toda a minha vida foi uma vitória, né? Foi uma vitória porque eu tive que me reinventar, eu tive que mudar minha vida do nada e assim da minha deficiência, né, visual, como eu digo, do limão fazer a limonada, né? Fazer com que me desse fruto e um resultado positivo. Graças a Deus deu certo. Isso, claro, teve esse impulso pessoal, mas teve o apoio de muita gente. Muito. Minha esposa, meu filho, minha mãe, meus irmãos, amigos. Meu primeiro site, por exemplo, quando eu comecei a Tecnovisão, foi um amigo meu que desenvolveu, colocou na empresa dele lá que ele trabalhava, sem cobrar nada, e falou: Arthur, o quanto você precisar ficar aqui, pode ficar sossegado que a gente vai estar hospedando aqui teu site. Foi muito bom, eu tive apoio de muita gente, graças a Deus. Arthur, olha, muito bom conversar com você, ouvir a sua história de vida, que seja exemplo para muita gente que está em casa, às vezes pensa em empreender, mas fala, eu tenho um problema aqui, eu tenho outro ali, mas que independente da situação, é preciso encontrar um impulso para, então, aquilo que a pessoa escolher fazer, que ela possa fazer sim, né? É verdade, não pode se desmotivar, tem que estar sempre incentivando para poder crescer, né? Fazer alguma coisa, o bem para o próximo, né? É isso que a gente tem que procurar também. Obrigada por sua participação, Arthur. Claro. E agora a gente vai para o segundo bloco do Ser Empreendedor, bater um papo com o assessor econômico da FEComércio. Como então o setor de bens varejistas estão se reinventando também mediante aí a pandemia. Já, não saia daí. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e agora a gente vai conversar com o assessor econômico da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, porque olha só, grande parte dos setores, com a maioria das cidades na fase verde do Plano São Paulo, está retomando as atividades. E o Fábio Pina é quem vai fazer aí um panorama dessa retomada e dar dicas, né, sobre o que fazer, o que não fazer, como cada setor pode aí pensar, porque a FEComércio teve toda essa preocupação durante a pandemia, deu muita instrução, fez cursos. Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ser Empreendedor. A gente pode falar aí, olha, que a pandemia, ela teve uma queda do PIB. Quando a gente fala do setor de serviços, há um recuo de 11,7%, né? E aí a gente entra aí, que foi o segundo setor mais afetado depois da indústria da transformação. Quando a gente fala nisso, qual que é o panorama geral com essa retomada das atividades que a FEComércio faz? Primeiro que a queda não foi linear e a retomada também não será linear, né? Se você olhar o que aconteceu ao longo dos meses de abril um pouquinho, você vai ver que, primeiro, alguns setores no comércio, vamos falar que é uma parte dos serviços, não fecharam, o que a gente chamou de essenciais. Supermercados, farmácias, postos de gasolina. Os postos de gasolina tiveram uma queda muito grande, mesmo estando abertos, porque as pessoas não se locomoviam. A queda chegou a mais de 60%, quase 70% em algumas semanas. No caso dos supermercados, houve um crescimento. O material de construção também ficou aberto, houve crescimento. Farmácia houve um crescimento no começo, depois caiu. Então, a farmácia ficou mais ou menos no 0 a 0. Os outros setores caíram e caíram bastante. Um dos exemplos em comércio é vestuário, caiu bastante a venda. No setor de serviços, quase tudo fechou. Então, bares, restaurantes, cinema, teatro,
naquele primeiro momento, a queda foi de 100%, praticamente. Turismo, né? O turismo praticamente parou. O Brasil chegou a ter 95% dos voos cancelados, né, em alguns momentos. Então, o efeito foi bastante grande em alguns setores do comércio e muitos do setor de serviços. Como um todo, o comércio caiu cerca de 3 a 4% no primeiro semestre. A gente vai saber o que acontece no segundo semestre. E, como você falou, o setor de serviços caiu 11%, 10%, 10%, 15%. É difícil precisar esse número, mas há uma queda evidente. A retomada também não vai acontecer imediatamente para todo mundo. A retomada, você vê alguns segmentos, como eu falei, os supermercados de material de construção vinham já bem. Eles devem, ao contrário, não devem ficar no vermelho, mas a alta dos supermercados vai convergir para uma alta cada vez menor. E, por outro lado, por exemplo, o vestuário, que também chegou a cair 60%, 70%, hoje ainda cai, mas cai 35%, 40%. É muito, mas é menor. Então, a retomada vai ser diferente em cada setor, com um prazo diferente. O setor de serviços, a retomada vai ser muito mais demorada ainda, porque eu tenho que, suponha que a gente abra cinemas, bares, restaurantes, as pessoas precisam ir. Eu sinto que em bares e restaurantes há uma demanda, há um fluxo, mas é um fluxo com distanciamento, o horário ainda é mais restrito do que era, principalmente nas grandes cidades, onde se aproveitava a noite mais intensamente no final de semana, né? Tudo isso vai demorar para voltar ao que a gente chama de normalidade, se é que vai voltar totalmente à normalidade. Eu até acredito que no setor de serviços você vai ter uma retomada ano que vem, porque há uma demanda reprimida, não só por jovens, por todo mundo, né, por lazer e diversão, mas muita gente ficou com uma demanda reprimida para viagens, e no caso, com o câmbio a 5,5, né, um câmbio muito mais caro do que era no passado, e com os riscos que ainda vão ocorrer, ou pelo menos com a falta de confiança que as pessoas vão ter em viajar para o exterior, para muito longe, talvez o turismo interno se recupere em algum momento ao longo do ano que vem. Tem até bons efeitos do turismo interno para outros setores como bares, restaurantes, lazer, etc. Você falou essa questão do cinema. A Campinas, por exemplo, é uma cidade que está na fase verde, e a gente teve aí o decreto com a autorização de abertura dos cinemas. No entanto, grande parte das redes optou por não abrir os cinemas, até porque tiveram experiências que tiveram 8% apenas da sua capacidade, o que isso, de certa forma, inviabiliza toda essa abertura e tudo que envolve, né? Eu queria que você falasse essa questão dessa retomada, de como, então, alguns setores eles estão observando e dando passo a passo para também não retomar e aí ter mais problemas ainda. Se você vai abrir para ter 8% da sua demanda potencial, provavelmente tem mais custo em abrir do que manter fechado, né? E é isso que os cinemas, todos os empresários têm que fazer. Se eu falar para você que eternamente vai ser 8%, eu teria que dizer que os cinemas vão sumir do Brasil. Não é isso que vai acontecer. Tomara que todos tenham fôlego, capital de giro, todas as empresas que não estão conseguindo manter os seus custos fixos com base os variáveis, desculpe, com base na demanda, portanto não conseguem pagar os variáveis mais um pedacinho do fixo. Tomara que todos esses resistam até as coisas voltarem ao normal e eu poder cobrir os variáveis e mais todo o fixo e voltar a ter lucro. Isso é o esperado. A gente sabe que na prática, infelizmente, nem todas as empresas vão ter fôlego para isso, principalmente nesses setores que vão demorar mais. Também não adianta estar no verde ou no azul, claro, adianta em grande maneira, porque a gente vai retomando a normalidade, espera que a vacina seja rapidamente, apareça, surja, seja aprovada o mais rápido possível, qualquer vacina, né, claro, com efeito, porque isso vai dar, provavelmente, a confiança suficiente para os consumidores voltarem a um comportamento, se não normal, bem próximo ao normal. Enquanto isso não acontecer, mesmo que você possa ir ao cinema, eu não sei se todos os consumidores estarão dispostos. Talvez seja até importante você abrir para começar a mostrar uma normalidade, as pessoas começarem a se acostumar, ainda que com um protocolo, né, no cinema com máscara, etc. Na realidade, em todos os estabelecimentos, ainda vai haver por muito tempo um protocolo de sanitização, de distanciamento, de uso de equipamento para os funcionários e para as pessoas, para os consumidores, mas você vai voltando a um ritmo quase normal, como eu falei.
A vacina vai ser muito importante para a retomada mais rápida ou mais efetiva da normalidade, e há o que a gente pode haver, se você tem um recrudescimento, por exemplo, dos casos, como está acontecendo agora na Europa, pode haver um lockdown auto-imposto, né? As pessoas não deixam de sair, deixam de fazer as coisas, porque elas ficam com medo, independentemente de medidas do governo. Acredito que no Brasil, felizmente, isso não vai acontecer, porque a gente está 2, 3 meses na frente da Europa, estamos saindo de uma onda maior, reduzindo o número de casos e o número de mortes, graças a Deus, e muito provavelmente também, entre o final desse ano e o começo do ano, a gente vai ter uma vacina que vai, se não resolver, melhorar muito a situação ao longo dos próximos meses. Na Europa, infelizmente, uma segunda onda veio mais rápido do que a vacina, então talvez os efeitos lá ainda sejam maiores. Aqui, novamente, a normalidade vai depender não só de eu poder abrir o meu estabelecimento, mas do consumidor ir ao estabelecimento. Agora, Fábio, muitos que nós conversamos aqui, muitos empreendedores tiveram que se reinventar e grande parte, por exemplo, partiu para o e-commerce para conseguir sobreviver nesse período. É o que a federação percebeu mesmo, aquele que não conseguiu ir para o comércio eletrônico, acabou fechando as portas e não consegue retomar o seu trabalho. Como está essa retomada de uma outra forma? Você tem um país de 210 milhões de habitantes e quase 20 milhões de empresas, se eu considerar mês também. Um estado de 45 milhões de pessoas, São Paulo, e outros tantos milhões de empresas. Então, tudo aconteceu. Aconteceu até quem ganhou dinheiro com a pandemia. Essa não é a regra, senão não seria crise, né? Mas alguns setores já vinham crescendo, como supermercados, por conta do auxílio emergencial, que foi muito importante. Essas pessoas não saem de casa e elas passam a consumir próximo ao seu bairro, né? E em supermercados, passam a consumir os itens básicos. A margem cai, o item básico tem uma margem muito baixa, mas os supermercados tiveram algum incremento de venda. Mesmo esses optaram por também aderir, aqueles que não tinham aderido ainda, ao comércio eletrônico, e em plataformas começaram a entregar, porque perceberam que as pessoas ficam mais confortáveis em receber em casa, né? Para não transitar. Então, esses já vinham não tinham uma crise tão grande instalada na demanda deles, e ainda alguns ou muitos se aproveitaram também no comércio eletrônico para ampliar suas vendas. Alguns outros setores, como restaurantes, tiveram uma queda de fluxo muito grande, em alguns momentos de até 100%, a depender da região, mas conseguiram, com algum sucesso, reverter parte dessa demanda para o mercado eletrônico. Todo mundo em casa, muita gente comprou comida através desses aplicativos de entrega de alimentos. Então, eu não devo ter recuperado tudo, aliás, não recuperei tudo, mas recuperei uma parte da minha demanda. Outros setores fechados, como vestuário, por exemplo, talvez no varejo tenha sido um dos que mais sofreu, também aderiram, claro, ao comércio eletrônico, mas o efeito do comércio eletrônico é um pouco diferente. Eu consigo pedir uma pizza, eu consigo pedir uma comida chinesa, um hambúrguer por aplicativo, é muito simples. Eu consigo até algumas peças de vestuário, por exemplo, o meu tênis da marca X, do número 40, que é o número que eu calço, a gente já sabe como é que é, então aquele tênis branco vai ser exatamente aquilo, então você recebe em casa sem muito problema. Agora, quando eu vou comprar uma camisa, uma camiseta, uma calça, um vestido, normalmente as pessoas gostam de provar, ver se cai bem. No meu caso, inclusive, eu teria que provar novamente, porque nesse período em casa eu também engordei, então tem esse problema, as pessoas teriam que provar as roupas, saber como é que é o tecido. E tem mais um problema, quando você está numa loja, você prova 3, 4 camisas, você escolhe 2 ou 3 e a outra você devolve lá para Arara. Quando vem para sua casa, a devolução também não é muito simples no Brasil, infelizmente. Então, eu compro 3 camisas, quero devolver uma, não é uma coisa muito, muito fácil. Então, alguns setores se adaptaram melhor e outros nem tanto. O que é importante dizer é que, para além dos setores que se adaptaram bem ou não, o consumidor se adaptou muito bem, inclusive consumidores com mais idade, que eram mais refratários à utilização dos aplicativos, do comércio eletrônico, perceberam que é mais simples do que eles imaginavam, tiveram que se acostumar quase que a fórceps, e eu acredito que isso tenha incrementado de uma maneira mais acelerada do que seria
o número de consumidores que aprendeu e gosta hoje de consumir via eletrônica. Isso deve ser uma mudança permanente. Algumas outras mudanças vão ser só transitórias. Digamos que a comodidade se mostrou importante nesse período e que ele agora tem a opção de continuar. O que eu acho é o seguinte, na realidade foi quase que imposto, porque eu não sentia, por exemplo, para mim, uma comodidade não poder sair de casa, né? Mas agora eu vou lembrar em momentos que eu não quero sair de casa voluntariamente que existe essa comodidade. Então, o que foi imposto vai se tornar, em alguns casos, uma comodidade. Também o fluxo de pessoas no trânsito, etc., em tese pode ser reduzido se uma parte do home office permanecer, aqueles setores que podem ficar em home office. Eu não acho que tudo vai permanecer. A gente já vê em São Paulo, por exemplo, o trânsito bastante elevado, com alguns congestionamentos, mas uma parte das pessoas vai conseguir ficar mais dias perto de casa. E aí há uma mudança também de localização do consumo. O comércio de bairro, por exemplo, deve ganhar ao longo dos próximos meses com isso, e aquele comércio de centros comerciais pode perder um pouco. Tudo isso tem que ser avaliado ao longo dos meses. Fazer uma avaliação no começo da pandemia era um erro, porque a gente iria chegar a conclusões esdrúxulas, que todo mundo vai deixar São Paulo, por exemplo, vai morar no interior, ninguém nunca mais vai entrar num escritório comercial. Nada disso é verdade, mas algumas coisas vão ficar. Provavelmente vão reduzir-se as reuniões, as viagens para reuniões de negócios, mas as feiras ainda tem que ser presencial. Então, vai haver um meio do caminho entre não vai acontecer nada e vai mudar tudo, tem o que vai acontecer de verdade. Algumas mudanças vão ocorrer, mas muitas que a gente imaginava ou se dizia vão gradativamente deixar de ser o cotidiano desse período mais maluco, e a gente vai voltar gradativamente ao que fazia antes. Novamente, não é 100%. Alguma coisa é conjuntural, alguma coisa é estrutural. Houve mudanças estruturais, sim. E qual é o papel da FEComércio dentro de tudo isso que você está contando para nós? Bom, primeiro é mapear tudo isso. Já foi mapeado no começo da pandemia e vai ser mapeado novamente para a gente entender setor a setor. A gente está mapeando tanto com a empresa quanto com o consumidor. A gente faz, talvez a entidade seja uma das entidades que mais produza pesquisas e números próprios, além de avaliar pesquisas muito boas, como talvez o melhor instituto, um dos melhores do mundo, que é o IBGE. Mas nós também, a Federação do Comércio também tem um instituto de pesquisa, tem muitas pesquisas próprias. Então, a gente está avaliando com cada setor, principalmente varejo, comércio e serviços, óbvio, o que eles sentem. Já avaliamos o que eles sentiam, o que tinha mudado, o que ia ficar dessa mudança, quanto tempo poderia perdurar essa mudança. Claro que tudo isso é muito... um feeling, por enquanto, dos empresários, mas nós vamos fazer uma no final do ano para ver daquilo que eles imaginavam, o que aconteceu e o que eles agora imaginam que vai acontecer daqui para frente. Por exemplo, turismo, provavelmente a gente vai ter turismo interno no curto prazo, né? Vai voltar gradativamente, mas vai voltar para dentro. Esse empresário, por exemplo, que trabalha com o turismo interno, ele tem que se preparar para isso também. Tem que se preparar, tanto em protocolo, que a gente espera que vá gradativamente sendo desnecessário, se Deus quiser, e será um dia, quanto para o volume de demanda. Esperamos que seja um grande volume, que eles tenham esse doce problema, é isso que a gente espera. Mas o que eu estava dizendo é que a gente vai consultar o supermercado, vai consultar turismo, vai consultar o setor de roupa, vai consultar novamente todos os setores, é uma das formas da gente entender o que eles percebem no consumidor. Já consultamos com consumidores, estamos lançando algumas pesquisas com o comportamento do consumidor para entender o que mudou, se ele está realmente consumindo perto do bairro, porque tudo isso que a gente está falando, muita gente tem algumas percepções, e são válidas, mas vamos confirmar se isso é verdade, ou seja, as nossas percepções às vezes nos enganam. Então a gente fez pesquisa com o consumidor para ver o que mudou no comportamento dele, vai continuar fazendo. Fizemos uma tomada qualitativa com empresários e com setores, vamos continuar fazendo, e a federação oferece uma série de cursos, tem seus conselhos, seus comitês trabalhando com especialistas em todos os setores de comércio e serviços e até alguns outros setores, especialistas, grandes nomes da economia no Conselho de Economia, grandes nomes do quadro jurídico do país, no Conselho Especial de Direito, tem gente que é especialista tributária. Então tem uma série de pessoas trabalhando em conjunto para a gente chegar em algum mapeamento. A gente sempre fez isso, mas no momento de pandemia, quer dizer, a necessidade de redesenhar todo esse mapa foi muito intensa e partimos do zero. Uma coisa é você estar em voo de cruzeiro e realmente fazer ajustes de rota
a gente sempre fez com as nossas pesquisas. Agora, muitas coisas a gente partiu do zero, né? Perguntar para um setor imobiliário o que vai acontecer com os lançamentos comerciais e residenciais do dia para a noite é muito diferente de você avaliar que está aumentando um pouco a demanda aqui, diminuindo ali, caiu um pouquinho o juro aqui, aumentou ali. É muito diferente. O que aconteceu foram mudanças bastante mais profundas. A gente aguarda que você possa trazer aí bons resultados e boas notícias no próximo mapeamento da FEComércio. Eu deixo aqui já um convite para a sua volta, Fábio. Boa disposição, vai ser um prazer. Olha, a gente então encerra o nosso programa aqui e logo mais você acompanha o Ser Empreendedor na nossa programação. Até mais.